Se você, assim como eu, adora tomar cerveja e tem que ficar ouvindo do povo que não devia beber tanto, se liga que esse vídeo é pra gente, porque a cerveja salvou a humanidade. Segura, respeita, porra, chama! Já tem uns 2 anos que a Universidade de Stanford, certo, nas suas pesquisas sobre a antiguidade, as origens dos seres humanos, descobriu que o ser humano anda fazendo cerveja há aproximadamente 13 mil anos atrás. Já temos 13 mil anos que o ser humano se movimenta, produz e se organiza em torno de poder comer água. O que você talvez não saiba é que a Revolução Agrícola, que foi o movimento de quando os seres humanos deixaram de ser caçadores e coletores e passaram a ser pessoas sedentárias que vivem no mesmo lugar, plantando, criando animais e, consequentemente, isso vai dar origem às cidades, aos países e a toda a configuração mundial que temos hoje, tem 12 mil anos. Isso pode fazer a gente refletir no seguinte: muito provavelmente o ser humano deixou de ser caçador e coletor e passou a ser sedentário, a produzir seu próprio alimento, ao invés de pegar tudo que a natureza dá, principalmente na região do Oriente Médio, da Europa e um pouco do norte da África ali, porque queria tomar cachaça, pela necessidade de plantar cereais e produzir cerveja. E tem gente que fala mal dela. Antes mesmo desse estudo de Stanford, tá ligado? Já existia assim várias certezas históricas mesmo, registros, anotações de que na Babilônia, lá na Mesopotâmia, certo? E no Egito Antigo, na construção das pirâmides, a cerveja era de suma importância, porque, como eu falei antes, o ser humano começou a crescer e veio em cidades. As cidades ficavam perto do rio, mas não tinha o quê? Saneamento básico. Parece que é um negócio muito antigo, mas é um negócio super atual esse debate, né? Que a pessoa que vai morar perto da água porque não tem saneamento básico. Mas de qualquer jeito, quando as civilizações da Mesopotâmia começaram a se desenvolver, as do Egito também, as cidades começaram a crescer. Quando as cidades começaram a crescer, a água que tinha perto das cidades começou a ficar suja, porque o povo não ia mais embora, jogava tudo na água, jogava tudo no rio. Com essa água meio estragada, começou a haver a necessidade de ter processos para tornar a bebida ali mais agradável do que uma água suja. Foi então que pegaram essa água, colocaram os cereais junto, deixaram fermentar, principalmente o quê? Cereais como o lúpulo e a cevada. E aí, negão, ficou tudo na delícia. Além do mais, um dos outros fatores para falar que as civilizações começaram a crescer e se organizar nas cidades era muito por conta do encontro de pessoas, né? Para poder aumentar a população, para poder dar, tá ligado? Sacou? Então, quando essa necessidade do ser humano de comer alguém ficou facilitada, porque as pessoas estavam todas próximas, né? Todas morando no mesmo lugar, então ficava mais fácil achar alguém para dar uma biribada. Ou seja, você já imaginou o trampo disso sem a cerveja? Para as pessoas se soltar, para as pessoas ficar alegres, para as pessoas ficar aqui aquela facilidade da conversa. Ou seja, se não fosse a cerveja, muito provavelmente muitas pessoas, civilizações inteiras não teriam existido, a gente não estaria aqui, porque o povo não ia marcar de tomar uma para depois dar uma metida. Ou seja, se não fosse a cerveja, a civilização, o ser humano não existiria. Tô falando sério, viu? Porque no Código de Hammurabi, quem estudou história antiga aí vai lembrar da sala de Mesopotâmia do seu professor, porque a primeira lei escrita da humanidade é o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Mesopotâmia, um rei babilônico, né? E que ele chegou ali, deu papo pra galera, mandou escrever a lei para não ter negócio de duas conversas. No Código de Hammurabi tinha a receita de cerveja. Inclusive, a Mesopotâmia tinha uma deusa babilônica chamada Estela, que era a deusa do quê? Da cerveja, devido à importância da cerveja para aquela civilização. Inclusive, no Egito, os trabalhadores egípcios recebiam parte do seu pagamento em litros de cerveja diários. Inclusive, eram 2 litros de cerveja para cada trabalhador, no mínimo. Já dá para começar. Se você fosse um funcionário público, 3 litros. Se você pertencesse aos administradores das cidades, se fosse da família do faraó ou um sacerdote, 5 litros de cerveja por dia, ladrão. Porra, isso tem que voltar. Meu Deus, que saudade daquele tempo. Tanto que no Egito Antigo também tem uma deusa chamada Incase. Incase era a deusa cervejeira, a mestre cervejeira. Inclusive, vai lembrar, viu? Você que fica dizendo que a mulher não é para beber, a mulher não pode beber, que tomar cerveja é negócio de homem, pau do seu cu, viu? Porque as deusas da cerveja na antiguidade, quando o povo sabia adorar uma cerveja de verdade, chamava a cerveja de deusa. As cervejas que eram muito boas e sustentáveis produziam e faziam o povo ser gente, faziam as pessoas se motivarem a trabalhar.
Parecido como é hoje, né? Que a gente trabalha para poder tomar uma. Enfim, eram mulheres. As primeiras pessoas a produzir cerveja no mundo foram as mulheres. Tanto na Babilônia quanto lá no Egito. Então pega essa visão que cerveja é principalmente coisa de mulher. Eu vou mais longe ainda, com o passar do tempo foi chegando, a cerveja chegou na Europa, os monges, né, da Idade Média produziam cervejas, etc, etc, etc. E são duas invenções, só existem por conta da indústria da cerveja, que é a pasteurização e a geladeira. A geladeira do século XIX foi uma encomenda de cervejeiros alemães para fábricas, né, para inventores, a fim de poder conservar a cerveja por mais tempo, porque a levedura da cerveja, quando o tempo esquentava, fazia a cerveja azedar. Então, para a cerveja não azedar, ela podia ser conservada em temperaturas baixas. Eles colocavam na caverna, começou a faltar caverna para tanta cerveja. Eles encomendaram o quê? Um espaço refrigerado com a temperatura, que conservasse a temperatura baixa para deixar a cerveja lá. Assim foi inventada a geladeira, para tomar cerveja gelada. Porque ninguém é filha da puta para beber cerveja quente. Além disso, além de colocar em temperatura baixa, também se desenvolveu o processo da pasteurização, né, que foi feito pelo científico francês Louis Pasteur. Louis Pasteur foi estudar por que os alimentos se estragavam com o passar do tempo. Ele usou principalmente cervejas e vinhos para o seu estudo. Então, como ele estudou cervejas e vinhos, ele descobriu que as leveduras, que é o que faz o cerveja e o vinho fermentarem, eram elas que azedavam. E aí ele trabalhou com microbiologia para identificar essas leveduras para que elas não azedassem mais. Assim surgiu o processo de pasteurização, o que conserva diversos alimentos até hoje. Se não fosse a cerveja... Cerveja é tão importante que eu vou até falar um negócio para você aqui. Vocês que ficam aí criticando o Nordeste, que nem já aconteceu mais de uma vez aqui nesse mesmo canal, né, nessa mesma página, a gente falar mal do nordestino, é o seguinte, viu? Só tem cerveja no Brasil por causa do povo de Recife. Receba, porque Maurício de Nassau foi a primeira pessoa a trazer cerveja para território brasileiro. Maurício de Nassau, quando os holandeses ocuparam, né, o estado de Pernambuco, mais precisamente ali Recife e Olinda. Então, as primeiras cervejas do Brasil chegaram aqui através do Porto de Recife. Se não fosse o Nordeste, nem cerveja tinha para vocês ficar bebo e xingar a gente. Isso vai se intensificar quando em 1808 a família real portuguesa vem morar no Brasil e Dom João faz uma exigência. Precisamos abrir uma fábrica de cerveja. Dom João não era burro não, viu, gente? Tem gente que fala que Dom João era burro, mas não era burro não. Então, a partir do século XIX, surgem as fábricas de cerveja em todo o Brasil, senhoras e senhores. Inclusive, por isso que a cerveja que a gente mais bebe aqui é a cerveja Pilsen, da receita da região da Pilsner, da região da Boêmia, lá na República Tcheca. Por quê? Porque era a cerveja favorita de Dom João. E aí ele ensinou todo mundo a fazer cerveja Pilsner, né? Porque se eu fosse rei também, eu ia ensinar todo mundo a fazer cerveja IPA. Inclusive, me chame para beber uma IPA por aí. E se por acaso alguém escaldar por você, porque você gosta de tomar sua cervejinha, mande esse vídeo para essa pessoa, mande esse vídeo para ela e diga assim, ó, receba a energia da história, que se não fosse a cerveja, sequer estaríamos tendo essa conversa, porque a humanidade não existiria. Beijo no coração e marque aqui nos comentários o seu amigo cervejeiro. Manda esse vídeo para todo mundo, muito obrigado, se inscreva no canal. Vou até tomar uma, viu?